Começou mais um vídeo aqui do canal, e aí? Tudo certo contigo? Espero que sim. E Bleach está de volta. Sim, Bleach, uma das melhores obras de animes shonens que eu já assisti, está de volta para a segunda parte de sua temporada final. E como daqui nesse canal eu falo do que eu quiser, hoje eu quero falar um pouco desse anime, porque quem tem me acompanhado nos últimos dias sabe que quando eu tô sem assunto eu tenho falado de uns animes aí que eu tenho assistido, porque eu gosto de anime desde a época da extinta TV Manchete, né? Desde a época em que Cavaleiros dos Antigos se cantavam os Guardiões do Universo vão de vencer o mal. E antes de entrarmos nesse assunto, peço humildemente para você dar uma força aqui no canal com seu like, sua inscrição, seu compartilhamento, ajudando com o crescimento e engajamento desse canal. Terminando de assistir este vídeo, dá uma força nos últimos vídeos lá, vai lá, comenta, curte, compartilha, que muito me ajuda. E sem maneira longa para o vídeo não ficar muito longo, vamos diretamente ao assunto. Então, aí você me pergunta, Romulo, o que é Bleach? Para você que nunca assistiu. Bleach é uma obra japonesa, um anime japonês, né? Claro, se anime é japonês. Então, aonde a história se passa em um universo que existe lá Hollows e Shinigamis, né, cara? O que é o Hollow e o que é o Shinigami? O Hollow é tipo um capiroto, né, vindo diretamente do além, que vem para este mundo para comer almas humanas. E os Shinigamis são tipo umas entidades vindo também de um lugar chamado Sociedade das Almas, com o intuito de caçar os Hollows. Você que não sabe o que é Shinigami, na cultura japonesa existe umas entidades da morte chamadas Shinigamis, não é? Ou seja, é como se fossem as valquírias lá do... as valquírias lá da cultura nórdica, ou então os anjos enviados de Deus para pegar as almas deste mundo para levá-los para o céu, para o inferno, segundo a cultura, algumas vertentes cristãs, não é, cara? E lógico, dos animes, cada anime tem sua versão de Shinigami, como o caso, por exemplo, de Yu Yu Hakusho, né? O clássico Yu Yu Hakusho, que você tem a personagem Botan, né? Que usa um kimono rosa e sai por aí voando sentada no pau. No bom sentido, não é, cara? Não pensa besteira, não é, cara? Ou então de Death Note lá, que vou ter lá aquele... Eu esqueci o nome, é Ryuko? Eu acho que é Ryuko, né, cara? Me foge o nome, né? Aquele personagem grandão lá que entrega o Death Note, o caderno da morte, para o Light Yagami. E no universo de Bleach, os Shinigamis são representados como pessoas que ninguém pode ver, a não ser as pessoas que têm uma alta acessibilidade espiritual, que são pessoas vestidas de samurai, carregando consigo espadas chamadas Zanpakutos, que vivem em simbiose com os seus portadores. E onde cada Zanpakuto tem um nome, né? No caso do protagonista, o nome da Zanpakuto dele é chamada de Zangetsu, né? E cada Zanpakuto tem duas formas liberadas de poder. Uma chamada Shikai e outra chamada Bankai, onde libera um poder massa pra caramba. E a gente fala mais disso mais à frente, né? E o protagonista desse anime é chamado de Ichigo Kurosaki, né? Ichigo Kurosaku, né, cara? Que é um moleque que nasceu com um poder, né? Um poder de ver gente morta. Que já entra no anime descendo o cacete de um moleque, de uns bandos de moleque lá, que chutaram a oferenda de macumba feita para uma menina, feita numa encruzilhada, não é, cara? Eu, evangélico, falando sobre isso, né, cara? Com todo respeito ao pessoal lá da Umbanda, né? Então, mas é lógico que aqui é zoeira, né, cara? Aqui é zoeira e tal, então vamos embora, né? E o Ichigo Kurosaku, ele um dia, por causa de um Hollow que tentou atacar a sua casa, a sua família, vamos lembrar que os Hollows não podem ser vistos, ele acaba conhecendo uma Shinigami, uma ceifeira de alma, porque os Shinigamis desse universo também são chamados de ceifadores das almas, não é, cara? O engraçado é que no ocidente, o ceifeiro de almas é sempre aquela figura de manto, capuz, uma foice, mas nesse anime eles viram samurais, né? Isso que é legal, né? E que o pessoal sabe que eu gosto de samurais, não é, cara? Então, e ele conhece uma Shinigami chamada Rukia. Rukia Kuchikis, né? Que eu não sei falar o nome direito dessa desgrama, que é uma baixinha invocada, né? Que quando eles se conhecem, ela tenta enfrentar o Hollow, mas não consegue, porque leva um pau no Hollow. E como a gente sabe dessas obras shonens, os primeiros inimigos são sempre os mais fracos. Então a gente já percebe o quanto que essa personagem vai se ferrar ao longo do anime, né? E porque ela tá fora de combate, o que ela decide fazer? Ela pega a sua Zanpakuto, chega para o Kurosaku e fala: Kurosaku, eu vou passar parte da minha energia para você ter seu cacete no Hollow.
Ele falou, fechou, beleza. Então ela pega a sua Zanpakuto, enfia no rabo do Kurosako, a alma do Kurosako sai do corpo e ele se transforma no ceifeiro de alma substituto. É, o Ichigo Kurosako, né? E pra você ver como a Hulk é uma personagem medíocre, uma guerreira medíocre, ela que fez supletivo, fez concurso público, passou no Enem, fez faculdade, foi pra escola dos ceifeiros de almas, né? Foi lá, fez um treinamento, passou do concurso, fez todo, estudou, fez todo um treinamento do arco desgraçado para poder se formar como uma Shinigami, apanha para o rolo, e o Kurosako, que nunca pegou de uma espada na vida, pega lá a katana dele, a Zanpakuto dele, que é maior do que ele, e com uns golpes só derrota o Hollow. Né? Com um golpe, sendo que a outra lá que passou no concurso público não passou! Não derrotou! Aí a gente já vê como o Kurosako vai ser um personagem bom pra caramba. Né? E ao longo desse anime, lógico, você vai conhecendo outros personagens, né? Como por exemplo a Yoruiki, que é, quando aparece, parece um gato preto falante, que parece que veio lá da antiga série Sabrina, Aprendiz de Feiticeira, que muitas pessoas pensam que é um gato macho, porque a voz dele é de homem, mas depois nós sabemos que ele é um gato identitário que se identifica como uma mulher, se identifica como uma mulher. Né? E aí ele se transforma numa garota negra, bonita, não é? Essa coisa assim. Ou seja, ela vira uma mulher gato. Ela literalmente vira a mulher gato. Né, cara? E que é uma personagem boa. E junto com ela vem um outro personagem que eu gosto pra caramba, que pra mim é o melhor personagem de Bleach, é esse cara, o Kisuko Urahara. Cara, pra mim ele é o personagem. Se tiver alguém que merece um anime spin-off, é o Urahara. Eu gosto pra caramba do Urahara, cara. Eu gosto pra caramba. Esse personagem é maneiro pra caramba. Inteligente, maneiro. Eu gosto do Urahara, cara. Eu gosto do Kisuko. Não é, cara? E é só esse personagem que aparece? Não, porque ele é mais personagens de apoio, que vai aparecer pra ajudar os protagonistas. E quem são os protagonistas desse anime? Né? Fora também que tem outro personagem que é um ursinho carinhoso chamado Kou, né? Não pense merda acerca desse nome, né? Que é um personagem meio bosta, que é um alívio cômico, mas um personagem merda, não é? Que sempre se lasca, né? Então, e aparece também os outros, aqueles que deveriam ser os protagonistas junto com o protagonista, mas perderam o protagonismo para aqueles que realmente são os protagonistas desse anime, porque esses personagens, como eu falei agora, são merdas pra caramba, né? E nesses personagens nós temos primeiro a Orihime, que é aquela personagem que não caga nem cheira, não é? Que teve todo um arco da guerra do Ecomundo para poder se desenvolver, mas quando termina esse arco, ela volta a ser uma personagem que não caga nem peida, não é? Não caga nem cheira, né? Que tem uma paixonite pelo protagonista, pelo Kurosako, mas como em toda obra japonesa de anime, o protagonista é um banana que não percebe que a menina gosta dele, não é? Então, e a Orihime é uma personagem que assim é apaixonada pelo Kurosako, come um monte de porcaria, mas tem um poder que é um poder merda pra caramba, porque ela tem umas presilhas da cabeça que invocam umas fadinhas para lutar por ela. Ela invoca fadinhas, né? Que no arco do Ecomundo, o Aizen, que é o melhor vilão, um dos melhores vilões já criado das histórias dos animes, não é igual aquele Muzan que eu comentei lá do Demon Slayer, que é um vilão merda do cacete, né? Que tem uma história de origem merda do cacete. O Aizen é um tipo de vilão da qual o próprio Freeza bateria palmas rindo, né? A risada do Freeza, né? E o próprio Aizen fala que o poder dela no início é bom, mas depois joga fora e fala, não, esse meu poder é merda mesmo, esse poder das fadinhas, né? Então, e além da Orihime, nós temos o outro lá que é o Jazz, que é o cara grande, forte, cabelinho, camisa de havaiano, né? Um mexicano com pinta de brasileiro, porque ele só se ferra, que tem o poder de transformar o seu braço em um braço biônico, e depois o outro braço também, o braço da morte e o del diablo, né? E aí parece que vai ser um cara que vai ser bem porradeiro, mas também apanha em muitos momentos também. Também se lasca em muito momento. E o carro da promoção do mercado tá passando. R$ 2,99. Supermercado Cinelândia. Promoção.
Então, e além desses dois, tem o terceiro do trio de três patetas, que é... Tive que dar uma pausa aqui. E tem o terceiro do time dos três patetas, que é o Uryu. O Uryu, porque todo mundo lembrar que todo anime sempre tem aquele personagem, que é o rival do protagonista, que sempre, que sempre chega dizendo, não, eu sou o seu rival, eu vou superar você. Desde a época de Dragon Ball, desde a época que colocaram o Vegeta em Dragon Ball Z, né? Que é um personagem bom pra caramba trabalhado, né? Começou como inimigo, depois virou aliado, virou anti-herói, e hoje é amigo, mas não admite amizade, né? Entendeu? E todo anime sempre tem aquele caso de rival, né? Do Dragon Ball, o Vegeta e o Goku. Do anime, Naruto, Sasuke e o outro moleque lá, que esqueci o nome, né? É o Sasuke e o Naruto, né? Ah, e no anime do Konosuba, que uma hora eu vou falar dessa merda aqui, é duas meninas lá de olho vermelho. Então, e no ambiente, nós temos o quê? Nós temos o Uryu. O Uryu que chega, né? Ele que tem uma pinta de nerd, que mostra que é um personagem inteligente. Não, porque ele é inteligente pra caramba. Ele é estratégico. Ele tem o poder de transformar um arco de energia. Ele é um cara que sabe fazer roupinhas e boneca. Ele faz roupinhas de boneca, não é? O Uryu, tá entendendo? Que parece ser aquele personagem misterioso. Não, porque os Quincy's e os Shinigamis são inimigos. Por isso não sou amigo do Ichigo Kurosako. Não é amigo, mas tá sempre junto, né? Tá lá da turminha lá. Tá lá da panelinha. Então, essas coisas. E você pensa que esse personagem vai ser foda pra caramba, mas na verdade é um outro bunda mole, também um merda do cacete, que quando chega montando banca, dizendo, Kurosako, eu sou seu rival. Eu sou melhor que você. Nós vamos duelar aqui agora, porque eu sou melhor que você. Então, beleza, vamos duelar. Eu contra tu, tu contra eu, nós contra nós. Mas nós não vamos duelar eu contra você, nós não vamos lutar um contra o outro. Eu tenho esse apito de cachorro, e com esse apito aqui, eu vou chamar um monte de monstros, um monte de Hollows que vai vir pra essa cidade, e aquele que matar mais Hollows é o melhor. O Kurosako olha assim e fala, tu é idiota, cara. Tu é um idiota. Fala, você tem merda na cabeça, seu desgraçado. Você vai trazer um monte de monstros aqui pra cidade, arriscando matar a vida de milhões de pessoas. Mas não se preocupe. Eu vou salvar essa cidade. Mas é você que tá trazendo os monstros pra essa cidade, seu jumento! Mas eu vou trazer. E ele traz um monte de Hollows pra cidade, que depois esse imbecil não dá conta, e é o Kurosako que tem lá e limpar a cagada que esse idiota fez. Ou seja, um personagem de merda, não é, cara? E esse é o trio, né? A Orihime, o Jazz e o Ryu, que deveriam ser o elenco principal, mas que acaba perdendo o protagonismo para aqueles que realmente são os protagonistas desse anime. Porque vamos ser sinceros, eu não vou saber de um único evento de cosplay Comic-Con de alguém que vai ir fantasiado de Bleach e vai colocar uma camisa havaiana de jazz. Ou um óculos de Ryu. Ninguém vai vestir nisso. Mas os caras que eu vou falar aqui agora são bom, né, cara? Que são os 13 capitães das 13 divisões de armas. Sim, são eles, cara. Entendeu? E quais são os nomes dele, entendeu? Quais são os nomes deles, né? Pela ordem. Nós temos Matusalém, Dona Maria, Sorriso, né? Temos também lá a Ninja Invocada, o X9, Wesley Safadão, Scooby-Doo, Vida Mansa, entendeu? O Ceguinho da Praça é Nossa, o de Menor, o Psicopata, It a Coisa e o Tododói. São esses os 13 capitães das 13 divisões de armas, cara. São eles, cara. Os que carregam o anime das costas junto com o Kurosako, porque os outros personagens são merda do cacete, tirando a mulher gato e o Kisuko. E o Kisuko Urahara. E vai isso, né, cara? Pra mim, são esses. E lógico que o anime vai passando, né, cara? De início eles entram sendo inimigo do Kurosaki. Não só isso, eles não são só os 3 capitães, mas também tem lá os seus tenentes, como o Benji Urahara, o Benji Amaral, né, cara? O Genji Amaral,
não é, cara? Que é o Ruivinho lá, que tem uma Bankai, que eu acho maneira a Bankai dele, né? Que ele pode pegar a espada dele, a Zanpakuto, e transformar e mostrar a cobra pros outros. Não pense em merda, né, cara? Porque a espada ali vem uma serpente naja gigante capaz de lançar um raio da morte. Eu acho essa Bankai maneira, só não bem aproveitada. Ele apanha pra cacete, mas eu acho maneira a Bankai dele, né? E é lógico que cada capitão tem a sua Bankai. Como o caso, por exemplo, do Yabura. O Yabura, que é lá o nosso Wesley Safadão, que pega a sua Zanpakuto, joga no chão, aparece um monte de lâminas atrás dele, e cada lâmina, e muitas desses lâminas gigantes se transforma em milhões e milhões de Presto Barbas para cortar o inimigo, né? Ou o caso do Scooby-Doo, que tem a capacidade de invocar um Megazord. mas a Bankai mais forte de todos vai aparecer só no arco final, né? Só na Guerra do Mil Anos, que é do Yamamoto lá, o Matusalém, que traz literalmente o inferno pra Terra. Não é, cara? Mas o Kurosaku, ele tem uma Bankai também? Ele tem uma Bankai, né, cara? A Bankai mais conhecida é a dele, mas sinceramente é uma Bankai meio bosta, né? Porque ele aumenta a velocidade, troca de roupa, fica rápido pra caramba, e o único ataque que ele usa junto com essa Bankai é um ataque chamado Getsunga Tenshu, né, cara? Que é uma massa de energia que ele lança cortando tudo com a Zangetsu, né, cara? Então, pra mim, se eu vou ser sincero, ele é o protagonista, mas pra mim é uma Bankai bem bosta, cara. Eu prefiro mais a Bankai do Wesley Safadão, cara. Ou do Ente Amaral, tá entendendo? Então, mas aí tá. E é justamente do arco lá que pega lá a Hulk, quer prender, quer cortar a cabeça dela, que é revelado o Aizen, que é um X9, junto lá com o Sorriso e o Segeta, né? E ele que vai carregar a vilanice desse anime. Principalmente do arco do Ecomundo, da guerra do Ecomundo contra os espadas, que são os vilões fortes pra cacete, que traz dificuldades para os Shinigamis, e também os outros personagens lá que também são Shinigamis, cujo nome agora eu vou esquecer, mas que tem a capacidade de rolificação, que é quando eles invocam uma máscara, e com essa máscara eles aumentam seu poder. E o Kurosaku, que além de ter uma Bankai, também pode invocar uma máscara e ficar num modo berserker, né, cara? Porque dentro do Kurosaku, ele tem dois personagens. Tem lá o Ichigo branco, né, que é a sua parte maligna, e também tem lá o Sérgio Reis. Não é o Sérgio Reis não, cara. Eu tô querendo fazer piada com outro cantor sertanejo, cara, que agora me fugiu a mente, cara. É o cara lá com cara de pirata. Tá entendendo? Um pirata do Caribe lá, tá entendendo? Que é o velho Zangetsu, né, cara? Que sempre aparece pra dar uns poderes amados para o Ichigo, né? Mas aí, beleza. Vai passando. Na Guerra do Ecomundo você passa umas raivas, porque na hora das batalhas principais lá, que é contra o cara de tigre lá, e outro vilão com o cara depressivo, que agora me fugiu o nome, porque cara, japonês tem uns nomes que é fácil você esquecer, por isso que eu crio apelidos, cara. Então, aí que acontece, mas o tempo todo da guerra, cara, da guerra do Ecomundo, uma coisa que me deixou com muita raiva, é que quando tá no auge da guerra do Ecomundo, eles têm a mania desgraçada de interromper a batalha pra colocar uma saga filho bosta do cacete. Tá entendendo? Não, porque no auge da guerra do Ecomundo eles colocam lá a saga da princesinha. Onde o Kurosaku vira o guarda-costas de uma princesinha chata do cacete, mais um outro capitão lá que também é um bunda mole, né? E quando eles voltam, né? Agora vai ter a luta lá do Ichigo contra o depressivo lá. Corta de novo para uma saga lá da Revolta das Zanpakutos. Que é outra fila que não acrescenta em nada para a história, não é, cara? Mas depois eles voltam lá para a parte final da Guerra do Ecomundo, mas depois interrompem de novo para mostrar os caras indo pra praia. Eles, da batalha final lá, próximo de lutar contra o vilão, eles interrompem mais uma vez para mostrar o pessoal indo pra praia. Mas no final, quando eles voltam, tem a batalha final contra o Aizen. O Aizen que tirou da Rukia uma pedra que o Kisukurahara enfiou na Rukia. Não me pergunte como é que ele enfiou dentro dela, mas dentro da Rukia tinha lá uma pedra lá que o Raiden tinha tirado.
e essa pedra aumenta o poder dele. Tá? E ele desceu o cacete em todo mundo dos Shinigamis, até mesmo do Sorriso, porque o Sorriso também era, porque o Isaac era um X9, também foi traído pelo Sorriso, que também era um X9 também vai lá matar ele, né? Aí morre lá o Sorriso, para a tristeza de uma peitosa lá, que também tem no anime, né, cara? E quando o Aizen pensa que ganhou, o Ichigo, que tinha entrado na sala do templo de Dragon Ball, porque em 1 hora ele treinou o equivalente a 2 anos, ficou forte pra cacete, derrota o Aizen e perde os poderes. Ele perde os poderes, mas depois ele recupera os poderes em um arco final lá do anime. Que eu não vou falar que arco é esse, porque o arco é chato pra cacete, mas ele recupera depois o poder ficando mais forte ainda. Né? E esse é o resumo do Bleach, né? Antes da temporada final que tinha passado no início do início desse ano. Tá entendendo? Acho que na verdade no final do ano passado, não é, cara? Então, mas tá aí, né? E como é esse arco final de Bleach? Como é que é esse arco final do Bleach? É a guerra contra os Quincy's. Porque durante boa parte do anime, você pensa que o Uryu, aquele merda do cacete, aquele nerd bosta do caramba, é o único Quincy, né? Ele e o pai dele, né? E vocês fizeram, o pai dele me parece ser mais forte do que o merda do filho dele, né, cara? Como eu falei, eu não gosto do Uryu, cara. Entendeu? Aí acontece, pensa que só esses dois de Quincy, mas não. Depois você descobre que a mãe do Kurosako também era uma Quincy. Né? E antes disso, você já tinha descoberto que o pai do Ichigo também era um Quincy, não, era um Shinigami. Ou seja, o pai era o Shinigami, a mãe era um Quincy, nasceu quem? O Ichigo Kurosako, que é um Shinigami, que é um humano com poderes de Shinigamis, mas que também é o Quincy, que tira uma máscara não sei da onde, tá entendendo? Com poderes de Hollow. Ou seja, o Ichigo Kurosako é o Shinigami da diversidade. Ele representa todas as divindades. Ele representa todas as minorias. Pra você ver. Tá entendendo? E não se identifica por nada. Pra você ver como é que são as coisas. Mas aí tem a guerra final. Os Quincy's aparecem. Todos eles vestidos como se fossem os nazis de branco. Supremacia branca. Vão lá no Ecomundo, desce o cacete lá do pessoal do Ecomundo, né? Principalmente lá de um trio patético lá que o Kurosako conheceu lá da Guerra do Ecomundo, né? Onde tem a Mel e mais 2 patetas, né? Que a Mel que é uma criancinha, mas depois se transforma numa peitosa lá, onde cada peito é 2 vezes o tamanho da cabeça, né? E ele vai lá pra ajudar ele e fica preso lá. Enquanto isso, da Sociedade das Almas, onde estão as 13 divisões lá, está tendo uma invasão dos Quincy, onde metade dos Shinigamis caem mortos, né? E muitos dos capitães, né? Como o caso do de menor, né? Ou um de outro lá, perde suas bancais, porque eles vão usar suas bancais, os Quincy roubam as bancais dele. Inclusive lá do Wesley Safadão, que também perde a sua Bankai, e ele é um dos personagens mais fortes do anime, perde sua Bankai e leva um couro também. Mas quando o Kurosako finalmente chega da Sociedade das Almas, ele vai tirar satisfação, lá com o Rei Quincy, que depois descobre que o Rei Quincy é a cara do Zangetsu, não é? E quando ele pega a Zangetsu para poder descer o cacete do Rei Quincy, que leva o cacete é ele e tem sua espada quebrada. A Zanpakuto do Ichigo é quebrada. E depois não pode ser consertado. E o que acontece? Eles vão embora. Depois de ter destruído tudo. E nota, eles roubaram a Bankai do Yamato, né, cara? Do Matusalém. Que é uma Bankai forte pra cacete, né? Que traz um inferno na Terra, com o direito de tirar zumbis ardentes em fogo, né? E ele derrota lá um Quincy lá, mas infelizmente ele também perde sua Bankai e acaba morrendo também o Yamato, né, cara? O Matusalém finalmente morre na idade de 969 anos. Não, pra falar a verdade, esse é o Matusalém da Bíblia, porque esse já tem 1000 anos. 1000 anos redondinho também, bate as botas. Mas é isso, né? E aí aparece uns cara lá, falando, não, nós somos o da Guarda Imperial, nós somos lá da Guarda Imperial de Dom Pedro do Céu, porque ali, vamos lembrar que a Sociedade das Almas é uma monarquia constitucional, tipo como o Brasil era, na época de Dom Pedro II, e aparece lá a Guarda Real dizendo, nós viemos aqui
em nome da sua excelentíssima imperador constitucional e defensor perpétuo do céu, entendeu? O imperador Dom Pedro do céu. E nós vamos levar vocês. Vamos levar a Rúquia, que levou o couro, o Benja Amaral, que também levou o couro, né? O Wesley Safadão, que apanhou igual a cadela, e o Ítico Corussaco, que também apanhou e teve a pacto quebrada. Vocês vão com um treinamento pra gente, né? E o resto dos girigamas, esses que se virem. Ninguém mandou perder a guerra. Ninguém mandou, tá? E como é que termina essa primeira parte do arco final, né? O Kurosako, que viu que a zanguete dele tá quebrada, vai ter que fazer outra, né? Ele perde, ele faz um psicotécnico para uma Zanpakuto nova, só que aí ele é reprovado no psicotécnico, né? Volta para casa, né? Descobre umas verdades acerca de sua família, volta, faz de novo o psicotécnico, depois vai tirar satisfação lá com o Zangetsu, dizendo: Zangetsu, por que você não me avisou que você é a cara lá do rei safado? Né? É que eu não podia falar. Eu não podia, mas agora eu posso. Né? E a minha Zanpakuto aqui acabou caindo, pra você ver, né? O Ichigo perdeu a Zangetsu dele e a minha Zangetsu aqui também tá caindo, porque minha Zangetsu também tá revoltada, porque eu não falei muito do arco da revolta das Zanpakutos, mas eu deixo claro que aquele arco é uma merda mesmo, é o arco ruim do cacete, não é? E como é que termina tudo? O Ichigo fazendo uma nova Zangetsu pra ele, só que agora são duas Zangetsus. Uma Zangetsu grande, preta, tá entendendo? Porque o Ichigo, ele é inclusivo, tá entendendo? Ele não tem preconceitos contra cor e raça, tá entendendo? A Zangetsu dele sempre foi negra, tá entendendo? Uma Zangetsu maior e uma Zangetsu menor. E agora tem duas Zangetsus. E agora quando a gente pensa que finalmente vai ter a batalha final, é interrompida essa primeira parte para ver a segunda parte agora. Bem, esse é o resumo que eu posso fazer acerca de Bleach. É um resumo merda? É. É um resumo bosta? É. Me fugiu o nome de muito personagem? Fugiu. Então quantos episódios? Mais de 300 episódios, porque é um anime grande pra cacete. Mas é um anime maneiro. E hoje vai vir a segunda parte da temporada final e eu quero assistir, né? E se você já assistiu ou não, comenta aqui embaixo o que você acha acerca disso tudo. Bem, o vídeo é esse. Muito obrigado se você me acompanhou até aqui. Fique na paz. Que Deus esteja te abençoando grandemente nesse dia de hoje. Até, tchau e boa sorte no apocalipse. Fui! E aí, pai? E aí?